O falso Cristo de Elias Soares é indigno de adoração. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de fevereiro de 2022. E oficialmente, então, em 2022, a gente sai das férias e volta ao dia a dia normal. E a rotina normal aqui no canal Vem Senhor Jesus é refutar o Elias Soares. Esse é o comum que a gente faz aqui. Agora, nessa continuação da minha série, onde eu continuo analisando o debate que eu e o Elias Soares fizemos no Vejam Só na última vez, falando um pouquinho aí da imortalidade da alma em Apocalipse 6, verso 9, o Elias fugiu um pouco desse tema, porque naturalmente não tem resposta, né? E evocou um pouco das discussões sobre a morte de Deus e etc. E aí a gente está pensando um pouco sobre esse tema, que é um tema super legal, super profundo, super complicado e etc. E aproveitando para colocar alguns pingos nos is. Então a primeira coisa é que a visão do Elias Soares é que Jesus Cristo nunca morreu, né? Porque ele é uma alma imortal. E é importante dizer que essa convicção do Elias, ela tem que ver não só com a divindade de Jesus. Porque a ideia de que a divindade de Jesus não morre é uma ideia muito comum entre os cristãos de forma muito geral, tá bom? Inclusive entre muitos adventistas e etc e tal. Agora, a ideia do Elias não é simplesmente que Jesus não morreu como Deus, mas Jesus não morreu nem como homem, porque como homem Jesus também era uma alma imortal que simplesmente desencarnou e saiu do seu corpo e foi passear ou lá no inferno, ou lá no paraíso, ou lá no limbo, ou nos campos elíseos, ou onde sei lá que as almas penadas ficam aí por aí. Mas esse Jesus Cristo, que é essa alma penada imortal, nunca morreu. Então, na verdade, o Cristo a quem o Elias Soares prega é um Cristo antibíblico que nunca morreu, aí nunca morreu por ninguém, né? Porque nunca morreu. E etc. Então, esse Cristo falso, que não é o Cristo da Bíblia, ele é totalmente indigno de adoração. Agora, hoje eu queria conversar com vocês sobre um outro Cristo. O Cristo que não é o Cristo do Elias Soares, é o Cristo que morre e vence a morte, e é digno de toda a adoração, acima de tudo, porque na sua identidade fundamental e singular, ele é Deus, ele é o verbo que se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A gente viu, inclusive, isso em um dos vídeos desta série, falando sobre o Evangelho de João. Beleza? A gente inclusive vai fazer a parte 2 daquele vídeo que a gente fez só do capítulo 1 até o capítulo 12. No próximo vídeo eu vou falar de João 13 até o final do Evangelho. Beleza? Então, ok. A gente vai falar aqui do Cristo verdadeiro, que é o oposto do Cristo do Elias Soares. Aquele que inclusive ensinou aqui em João capítulo 5, verso 23, que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, você tem que fazer aquilo que você faz para o Pai, para Cristo. Então você adora o Pai, você adora a Cristo. E tem uma discussão muito legal sobre a divindade de Jesus, inclusive à luz da sua humanidade, e esse ser singular que é Cristo, que é Deus e homem, em relação aos termos aí da adoração. E se o falso Cristo do Elias Soares é indigno de ser adorado, e esse é o fato, o verdadeiro Cristo é digno de adoração, e a gente vai então pensar um pouquinho a esse respeito aqui no livro do Jaroslav Pelikan, Tradição Cristã, volume 1, O Surgimento da Tradição Católica. Link para aquisição desta obra maravilhosa, junto com os outros 4 volumes da série, na descrição do vídeo. Beleza? Mais do que recomendado. Aí, a partir da página 246, o Jaroslav Pelikan escreve assim: a cristologia dos alexandrinos também era compatível com a prática litúrgica da igreja, e eles insistiram que a cristologia de seus oponentes não o era. Então tinha aí uma discussão entre os alexandrinos e os antioquenos em relação aí às compreensões cristológicas. Aí o texto continua assim: a advertência de 2 Clemente de pensar em Jesus Cristo como Deus sugeria que Jesus Cristo também merecia a adoração que era apropriadamente feita só a Deus.
A ortodoxia nicena, na controvérsia com o arianismo, tinha feito muito da inconsistência entre a prática ariana de adorar Jesus Cristo e sua recusa em reconhecer que ele é Deus, no mais pleno sentido e mais inequívoco da palavra. O mesmo argumento, com base nas doxologias, é usado em apoio à divindade do Espírito Santo. Nesse ponto, mais do que em qualquer outro, a aplicação para a controvérsia cristológica de um argumento inventado durante a controvérsia trinitária provou ser eficaz, pois os defensores do Concílio de Nicéia se recusaram a distinguir a adoração apropriada ao Pai daquela apropriada ao Filho. A confissão detalhada de Apolinário, que resume a ortodoxia nicena, sem entrar em especulações acerca da alma humana de Cristo, pelo que o autor foi condenado depois, falava em favor do principal corpo da tradição, quando atacou uma interpretação da Trindade que poderia levar a 3 sistemas de adoração dissimilares e diferentes, em contraposição à instituição de uma única forma de observância religiosa. Não havia, escreveu ele em outro lugar, nada que tivesse de ser adorado e nada que salva fora da Trindade divina. A adoração cristã de Deus foi adequadamente dirigida para a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem nenhuma distinção quanto a grau ou tipo. Essa era a interpretação ortodoxa do decreto niceno e o resultado claro do desenvolvimento pós-niceno, conforme finalmente afirmado na fórmula de que o Espírito Santo é aquele que é adorado e glorificado com o Pai e com o Filho. Bom, aqui a gente está falando de um momento da história cristã onde os dogmas trinitarianos e cristológicos estavam em forte discussão dentro do cristianismo. Essa discussão iria durar alguns séculos até que as principais convicções a respeito da cristologia e da doutrina da Trindade viessem a se assentar. E isso tudo é muito legal, assim, da gente escrutinar, pensar e entender. A gente está consciente de que existem muitas polêmicas antitrinitarianas em relação a essas questões, mas dentro desta série a gente trabalha num paradigma trinitariano, então a gente não está aqui muito preocupado em refutar visões antitrinitárias, beleza? O foco aqui é compreender como que a ideia de que Jesus Cristo é Deus é fundamental na teologia cristã, que vai dar a base para a ideia de que Jesus morreu, Deus morreu. Pelo menos em algum sentido, ou de alguma forma, pois se a divindade se isenta na hora da morte de Cristo, você tem um Cristo não Deus que morre pelas pessoas, e esse não é o Cristo verdadeiro. O único Cristo verdadeiro é aquele que era Deus e homem e, como tal, morreu na cruz. Obviamente que as especulações a respeito de como se daria na prática a morte da divindade, ou que implicações isso poderia ter, tanto de forma teórica quanto de forma prática, é uma discussão muito legal, mas é uma mera discussão de imaginação, suposição, pensamentos e opiniões humanas, uma vez que a Bíblia não relata a metafísica dessas dinâmicas em relação a tais questões. Não só em relação à morte ou não morte da divindade, mas a própria ontologia da natureza de Cristo como Deus e homem. Essas coisas são afirmadas, mas não são explicadas. Assim também a gente pode afirmar Cristo, Deus homem, morreu, mas na hora de explicar é óbvio que isso é bastante complexo e difícil. Então não é de se espantar que a maioria dos cristãos acaba recuando da conclusão de que Deus morreu, e aí faz a distinção das duas naturezas de Cristo e afirma que a divindade não morre, é a humanidade que morre, e meio que na visão dessa maioria dos cristãos resolve-se um pouco desse problema. Todavia, o que eu gostaria de defender é que a gente precisa tomar cuidado com esta solução do dilema, porque ela de alguma forma pode ser usada como arma do antitrinitariano. Se Deus não morre e Jesus morreu, Jesus não é Deus. Então, para evitar esta
implicação antitrinitariana desta ideia, é importante a gente afirmar que Jesus Cristo era Deus e homem, como Deus e homem ele morreu, ainda que seja misterioso como é que a gente explica o que aconteceu ou não aconteceu e quais as implicações desta morte desta pessoa que era Deus e homem, para a existência do universo, para a doutrina da Trindade. Um dos membros da Trindade morreu, a Trindade inteira morreu, Deus morreu por completo, ou simplesmente isso é uma metáfora, ou como é que isso funciona ou não funciona. A despeito dos mistérios e das complexidades por detrás dessa discussão, é importante a gente deixar claro que se Jesus Cristo era Deus e homem e ele morre, não há nada de heresia em você atribuir a morte a Deus e homem Jesus Cristo. Beleza? A gente está consciente de que muitos cristãos consideram um pouco perigosa ou blasfema ou herética a afirmação muito específica de que Deus morreu. Seja como for, se Jesus Cristo era Deus e homem, é um pouco difícil a gente escapar dessa linguagem ou dessa implicação ou desta ideia, ainda que a gente vai ver ao longo da série que existem bons fundamentos e bons argumentos para dizer que Deus não morreu na cruz de Cristo, mas isso precisa ficar um pouquinho para depois. Por enquanto, a gente está simplesmente estabelecendo algumas questões que têm que estar absolutamente claras. Jesus Cristo, como Deus, deve merecer a adoração que só é devida unicamente a Deus. E dentro da história do cristianismo, você tem as discussões cristológicas e os próprios ortodoxos brigando com os arianos que faziam orações a Cristo, adoravam a Cristo, mas negavam a sua divindade. E aí os ortodoxos dizem, tá vendo? Vocês são totalmente incoerentes. Porque você só pode adorar a Deus, você não pode fazer uma distinção dos membros da divindade, fazer uma adoração especial ao Pai, daí uma adoração menor ao Filho, aí uma adoração ainda melhor ao Espírito Santo. Não. Se essas três pessoas compõem a divindade, elas merecem ser adoradas de igual forma, inclusive na direção do que ensina João 5, verso 23. Do modo como você honra um, você honra o outro, tá bom? Porque eles são membros da divindade e mantêm essa unidade entre si, porque Deus é um, né? A despeito da pluralidade das três pessoas. Então, o que acontece? Os ortodoxos entendiam, e aqui os ortodoxos são vistos como aqueles que defendem a cristologia de Nicena, para o arrepio dos antitrinitarianos que estão ouvindo aí o vídeo. Os ortodoxos, eles têm essa crítica aos arianos e dizem assim que só pode adorar a Jesus Cristo porque ele era Deus no sentido mais pleno e mais inequívoco da palavra. De outra forma, você nem poderia adorá-lo, tá? E a ideia é que os defensores desta ortodoxia, inclusive aqui representados por Apolinário, que depois vai ter um pouco das dificuldades cristológicas dele, não vai entrar num primeiro momento em especulações a respeito da alma humana de Cristo. Se a alma humana de Cristo morre ou não morre, fica viva, é divina, é humana, ou como é que é. Mas ele simplesmente defende que a adoração ela é legítima para os três membros da Trindade, sem distinção de grau, tipo e etc. Então, isso é importante de estabelecer. Cristo, visto como membro da divindade, merece a adoração que só Deus merece. E aí continua. Agora o ponto da discussão não era a relação do Filho e do Espírito com o Pai, mas a relação da humanidade com a divindade do Filho encarnado. E aí a questão fica mais complexa. A humanidade do Logos também era objeto de adoração? Os arianos tinham acusado Atanásio de praticar a adoração de um homem, porque eles consideravam o Logos menos do que Deus. Mas a acusação não podia ser dirigida com igual validade contra os descendentes de Atanásio? Por exemplo, continuou Apolinário a declaração de credo recém-criada, declara: confessamos uma única adoração do Logos e da carne que ele assumiu, e excomungar os que apresentam atos diferentes de adoração, um divino e um humano, e que adoram o homem nascido de Maria como diferente daquele que é Deus de Deus.
A adoração cristã de Cristo tinha de ser a adoração do Filho de Deus, incluindo a semelhança humana. A adoração era dirigida ao encarnado, divino e humano. A ele trazemos adequadamente nossa adoração, e sua carne não é excluída da adoração, pois quem não adora essa carne não o adora. O ritual cristão exigia a adoração de todo o Logos encarnado na unidade indiscriminada de sua pessoa, conforme sugerido pela prática litúrgica da Igreja. Qualquer adoração do encarnado que separa sua humanidade da sua divindade equivaleria a substituir a tríade divina pela tétrade do Pai, Filho e Espírito Santo e o homem Jesus. Por conseguinte, era indefensável sugerir que adoramos Emanuel como homem. Bom, muita coisa legal é dita aqui nesse parágrafo. E sem sombra de dúvida, acho que a maioria das pessoas que assistem esse vídeo talvez não esteja muito familiarizada com essa discussão. Mas o caso é que existe uma discussão entre os descendentes de Apolinário e os descendentes de Ário. No final das contas, ambos os grupos vão ser considerados hereges, mas aqui a coisa ainda está em discussão e não existe ainda uma ortodoxia totalmente fixa e determinada nesse momento da história. Tá? Mas a argumentação daqueles que eram contrários às ideias arianas era de que a gente deveria adorar Cristo na unidade da sua natureza, incluindo a sua forma ou a sua substância ou a sua natureza humana. Então, por exemplo, se você encontrasse Jesus Cristo em pessoa na rua, você poderia se ajoelhar e louvar e se emocionar e abraçar ele fisicamente como quem presta uma adoração a Deus, inclusive voltado a esta pessoa de carne e osso, Jesus Cristo, diante de você. E isso em nada seria idolatria. Os arianos estavam querendo argumentar que isso seria uma idolatria, seria você adorar um ser humano, uma criatura. Mas aqui os cristãos ortodoxos estão dizendo que não é isso que a gente está fazendo. E é anátema quem adora o homem nascido de Maria como sendo diferente daquele que é Deus de Deus. Então eles estão dizendo aqui basicamente reafirmando a divindade de Jesus e Jesus merece adoração. Se Jesus é um homem e ele é Deus, ele merece adoração como Deus e homem. Inclusive na sua semelhança humana, a sua carne não é excluída dessa adoração. Então, se você quiser fazer um ritual litúrgico na igreja, um voltado para o Espírito de Cristo, outro para a sua carne, um para o ser humano Cristo, outro para o Deus Cristo e etc., você está errado, porque é um só. Como Jesus Cristo era uma pessoa que incluía em si Deus e homem, você deve adorar de uma única forma esse Deus e homem, não assim, eu te adoro como Deus e o Senhor está acima de tudo, mas aqui como homem o Senhor está um pouco abaixo de Deus e aí eu te adoro mais ou menos. Não pode ter essa ambiguidade na hora da adoração. Então você pode invocar o nome de Cristo, você pode louvar o nome de Cristo, você pode confiar no nome de Cristo sem ter medo de estar idolatrando um homem, porque esse homem é Deus, né? E ele é Deus e homem ao mesmo tempo. De outra forma, nós não teríamos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós teríamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e um homem chamado Jesus aí, que seria uma quarta entidade no meio dessa jogada toda da doutrina da Trindade, beleza? Então, isso é interessante. Aí ele diz assim, no reconhecimento de que Emanuel, o Deus homem, é Deus conosco e merece ser adorado, todos que aceitaram a definição nicena tinham concordado com isso. Isso era exigido não só pelo Concílio de Nicéia, mas por Filipenses 2, versos 6 a 11. De acordo com Teodoro, essas palavras do apóstolo significavam que Jesus, o homem assumido pelo Logos, por causa da ligação que ele tem com o unigênito, tinha sido altamente exaltado e recebido um nome acima de todo nome. Isso não poderia ser dado ao Logos, pois o Logos sempre tinha tido isso e nunca tinha perdido isso. Após a ressurreição, quando essa glória foi conferida a esse homem assumido pelo Logos, todos os homens o adoraram, e todos os homens confessaram Jesus Cristo como Deus para a glória de Deus Pai. Bom, aqui nós estamos falando de uma cristologia adocionista, tá? Que depois também vai ser superada no longo da história cristã. Seja como for, aqui você tem pessoas com uma visão
mais ortodoxa do que os arianos. E aí eles vão explicando por que a gente deve adorar esse Emanuel, que é homem e que é Deus conosco. E não é só porque o Concílio de Nicéia exige isso, porque Filipenses 2 exige isso. Se você entende que agora este homem Jesus Cristo, que era Deus e homem, e que sendo em forma de Deus se esvaziou até o ponto de morrer por nós, e ressuscitou e recebeu o nome que está acima de todo nome, ele merece adoração. E ele é homem e ele é Deus. Beleza? E aí, todos os homens devem adorar esse Cristo e confessar que ele é Deus para a glória do Pai e tudo mais. E aí ele diz assim: esse homem Jesus foi levado à direita de Deus e recebe adoração constante de toda a criação por causa da sua união íntima com Deus, o Logos. O assentar-se à direita do Pai significava que ele tinha se tornado um participante na glória do Logos. Ele, por causa da natureza de Deus, o Logos habitando nele, é adorado por todos. Da mesma forma, a autoridade de julgar os vivos e os mortos pertencem a esse homem assumido. Até mesmo os oponentes de Teodoro foram forçados a reconhecer que ele atribuiu a dignidade e honra do Logos ao homem Jesus, embora eles sustentassem que o mistério da religião foi dissolvido por sua interpretação de como o Logos deveria ser adorado. Para Nestório, Filipenses 2, versos 6 a 11, significava que alguém adorava Jesus o homem por causa do Logos que o sustentava, e por causa daquele que está escondido, adoro o que aparece. Distingo as naturezas, mas uno a adoração. Foi o homem assumido que sofreu a morte por 3 dias. Ele adoro com a divindade. Por causa dele que está vestido, adoro a roupa. Ou como Nestório colocou em uma fórmula simples: confessemos o Deus no homem, adoremos o homem que é para ser adorado junto com Deus, por causa da conjunção divina com Deus, o Criador. A adoração cristã de Jesus Cristo era uma proposição assumida por ambos os lados no debate. E nada no debate fez algum dos lados questionar a sua propriedade. A teologia tinha concordado com a liturgia. Bom, dentro desse momento do desenvolvimento da doutrina cristã, você percebe que uma das formas de tentar entender o mistério da pessoa de Cristo era dizer que Jesus era um homem que tinha sido tomado pela divindade para nele habitar. E isso fica fácil da gente entender como a gente entende como que o imortalista pensa na alma que habita no corpo. Como se fosse aí a alma seria a divindade que habitaria no corpo desse homem Jesus. Por isso, inclusive, alguns, ao falar desses temas, não entravam em especulação sobre a alma humana de Jesus, que gerava uma complexidade extra, né, no debate. Mas o que é importante destacar aqui é que é o seguinte: a ideia de que Jesus Cristo é Deus, ela é tão absolutamente forte que mesmo entre aqueles que distinguem a natureza divina da natureza humana, e aí tem um pouco de discussão sobre união hipostática e essa singularidade da pessoa de Cristo que é um só, mas que tem 2 naturezas, mesmo essas pessoas que fazem essa distinção adoravam Cristo em pessoa. Inclusive um deles aqui, né, como que era o nome dele? Nestório, dizendo que ele distinguia a humanidade da divindade, mas adorava o único ser que é humano e divino, porque ali estava Jesus Cristo. Ele distingue essas naturezas, mas une a adoração, né? Para querer dizer o seguinte, que mesmo pessoas de convicções ainda não plenamente ortodoxas, ainda tem que resguardar a ideia de invocar Cristo, orar a Cristo, clamar a Cristo por salvação e etc., de tão forte é esse vulto da figura de Cristo como Deus. Claro, os arianos tentavam fazer da mesma forma, mas sempre esbarravam naquela coisa que Cristo era um Deus, mas era um Deus menor, e aí entra o problema da adoração. Como é que se adora um Deus menor? E como a Bíblia apresenta essa unidade entre o Pai e o Filho, do modo como você honra o Pai, com o máximo adoração que você consegue no seu coração, na sua devoção, na sua espiritualidade, etc., você tem que fazer o Filho. Então, todo mundo que tenta diminuir a adoração a Cristo para querer distingui-lo do Pai, ou a sua natureza humana para distingui-la da natureza divina, não está adorando o verdadeiro Cristo. Porque quem é o verdadeiro Cristo?
é aquele que, sendo um só, é Deus e homem, e ele merece a adoração. E por que ele merece a adoração? Porque ele morre e vence a morte. Naquilo que ele morre por nós e vence a morte, ele perdoa o que não tem perdão, ele cura o que não tem cura, ele salva o que não tem salvação. Por isso o Cristo de Elias Soares é um falso Cristo. Porque é um Cristo que não morre por um homem que não morre. Então o pecado não trouxe morte à alma imortal do ser humano, a alma imortal de Cristo nunca morreu por ninguém, e parabéns a todos os envolvidos, né, nessa espécie nojenta de espiritismo, ou de gnosticismo, ou de heresia, que é a imbecilidade da doutrina de Elias Soares. Entende? É simples assim. No próximo vídeo, a gente deve voltar a falar do Evangelho de João, e depois, quando a gente voltar a falar do Jaroslav Pelikan, a gente ainda vai avançar um pouquinho na discussão da divindade de Cristo, falando sobre Maria como mãe de Deus, tá? Essa é uma discussão muito importante na história do cristianismo. Às vezes ela é um pouco secundária no ambiente protestante, em função da forte ênfase católica na Mariologia, mas a gente vai tratar um pouquinho também disso aqui nesta série. E depois a gente vai falar de união hipostática, o dogma das duas naturezas, e também depois, mais pra frente, a gente vai entender por que muitos cristãos recuam de dizer que a divindade morreu na morte de Cristo, e um pouquinho das bases bíblicas para essas discussões. Vamos falar um pouquinho sobre Deus, sobre os limites da linguagem e as questões de morte, vida, salvação, ressurreição, que estão na base dessas discussões. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.